Olá, sejam bem-vindos ao 18º Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário São Francisco de Barreiras. Eu sou o professor Igor Madeira, sou psicólogo clínico e analista do comportamento pela Universidade Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Sou mestre em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou professor dos cursos de psicologia e medicina do Unifasb e atuo como diretor executivo do Instituto Interativo. Para mim é uma honra e um prazer receber você aqui para nossa mais uma edição do nosso Congresso de Iniciação Científica. E esse ano com uma forma muito diferente, né, uma forma virtual. Estávamos acostumados a nos encontrarmos, né, presencialmente nos nossos minicursos, mas esse ano, em função da pandemia do Covid-19, a gente teve que adotar outros métodos para que a gente continuasse aprendendo junto e discutindo juntos. O tema do meu minicurso esse ano é para falar então da importância, né, ou da psicologia como estratégia para as nossas escolhas corretas quando a gente fala de carreira e a gente fala de sucesso. Mas, Igor, por que a importância desse evento e qual a importância de falar de carreira e sucesso? Veja bem, né, nós psicólogos, ao longo da nossa formação, nós temos uma dificuldade enorme em se estabelecer no mercado, em se posicionar no mercado. Então, nós precisamos aprender e criar estratégias para que essa aprendizagem, então, seja efetiva, ela seja eficaz e ela traga resultados para nós ao longo da nossa carreira. Então, não é porque você está se formando que você não deve se preocupar com a sua formação, que você não deva preocupar com a sua carreira. Pelo contrário, você já precisa começar a pensar, a gerir a sua carreira a partir do momento que você se insere na graduação. E para você, psicólogo formado, que já se formou, mas anda meio perdido sobre como gerir a sua carreira, eu tenho algumas dicas para você, para que você tenha uma carreira de sucesso e que você consiga, né, definir os nortes e definir os horizontes da sua formação profissional em psicologia. Então, eu começo com uma pergunta para vocês, né? O que falta dentro da nossa formação como psicólogos? Claro que você deve estar aí se perguntando mil e umas coisas, ou levantando aí dentro dos seus pensamentos uma série de possibilidades que faltam na sua formação. Você que ainda está na graduação, pense. O que você acha que seria interessante em termos de mercado, em termos de gestão de carreira, para inserir dentro da sua formação? Para você que já se formou, comece então a se perguntar: o que faltou na minha graduação e que hoje interfere de uma forma direta dentro do meu trabalho? Eu percebo ao longo de muito tempo que já estou na psicologia, que os psicólogos que eu conheço às vezes não sabem nem cobrar o valor da sessão do cliente. Eles têm uma dificuldade enorme de estabelecer valores, de fazer uma divulgação coerente, uma divulgação que vá atrair os psicólogos, ou melhor, os clientes para o seu consultório ou para o seu serviço psicológico. Então, é muito comum nós, da área da psicologia, apresentarmos, então, alguns déficits comportamentais relacionados a essa área de gestão de carreira. Olha só para vocês verem, muitos psicólogos que eu conheço não sabem sequer abrir um CNPJ para criar uma empresa. Outros apresentam até dificuldades na hora de pedir o seu registro dentro do CRP. Então, são coisas que poderiam ser ditas e ensinadas dentro da nossa formação profissional. Então, todos nós, quando saímos da graduação, nós com certeza, eu também saí com essa sensação de que nós temos um conhecimento teórico muito grande. Nós dominamos sobre análise do comportamento, sabemos muito sobre behaviorismo, sobre terapia cognitivo-comportamental, sobre as políticas públicas e sociais de saúde, mas quando a gente vai falar, então, de empreendedorismo e de estratégias para transformar esse conhecimento teórico que a gente domina dentro da graduação em uma concepção aplicada, ou melhor, na prestação de serviço, a gente acaba patinando. Então, como é que a gente transforma então tudo aquilo que a gente aprendeu na academia em uma prestação de serviço vendável, aquilo que o cliente consiga comprar e consiga consumir?
Até porque psicologia ela precisa ser encarada, então, de uma forma profissional. Você está estudando, você se formou em psicologia, para que você consiga viver dessa profissão, e não simplesmente encarar a psicologia como uma obra de caridade. Então, é preciso transformar aquilo que nós aprendemos teoricamente em quê? Em concepções práticas, e essas concepções práticas de prestação de serviço retornem para nós psicólogos em termos financeiros, para que você consiga sustentar a sua família, você consiga viajar para Dubai todos os anos, ter aquelas férias merecidas, né, realizar os seus sonhos e os seus projetos pessoais. E aí, então, quem nunca fez essas perguntas durante a graduação ou ao mesmo tempo quando acabou se formando? Muita gente me pergunta ao longo desse tempo: professor, será que eu estou no curso certo? Para os que já estão formados, né? Será que eu fiz o curso certo, Igor? Esses dias eu estava conversando com uma menina que formou comigo há 10 anos atrás, e ela disse para mim: Igor, se eu pudesse escolher uma outra carreira hoje que não fosse psicologia, com toda certeza eu teria escolhido. Daí eu perguntei para ela: mas por que você tem a vontade de mudar de profissão? Ah, porque psicologia é uma área muito difícil de entrar no mercado. Ah, psicologia não dá dinheiro. Ah, psicologia, a gente só trabalha no funcionalismo público e o funcionalismo público paga muito mal. Ah, com a eminência dos coaches aí e a não regulamentação das nossas práticas, abre possibilidade, então, para a gente ter uma concorrência ainda maior e desleal no mercado. Ah, já, se a gente comparar o salário dos psicólogos com o salário de outros profissionais, a gente está abaixo do limbo. Ah, Igor, a gente não possui um piso salarial. Então, ela foi apontando uma série de coisas que fez com que ela questionasse, né, será que ela fez o curso certo? Será que você que está aí fazendo psicologia aqui no Unifasb nunca se perguntou isso? Será que eu estou no curso certo? Será que eu tenho que fazer odonto? Será que eu tenho que fazer medicina? Será que eu devo migrar para uma outra área que vai me dar uma condição financeira melhor? Então, esse é um questionamento que surge na cabeça dos estudantes e é um questionamento também que surge na nossa carreira profissional e surge em muitos profissionais. A segunda pergunta que bate aquela ansiedade, principalmente para quem está no último ano de graduação: será que eu vou conseguir me estabelecer? E será que eu vou conseguir arrumar um trabalho decente? Então, quando você olha à sua volta, né, quais são as preocupações que você tem em relação ao trabalho? Aonde é que você vai trabalhar? Em qual empresa você vai se submeter? Será que aquilo que você vai ganhar quando arrumar o primeiro emprego como psicólogo vai ser suficiente? Ah, então vai surgir uma pergunta muito ligada a essa nova pergunta. Será que há mercado de trabalho para mim? Será que o mercado vai me aceitar assim que eu acabar de formar? Será que somente com graduação é suficiente para eu entrar no mercado de trabalho e conseguir ter um nome? Mas a gente compara com a titulação de pessoas, títulos, especializações. Será que o mercado de trabalho vai aceitar um graduado? Calma, a gente vai começar a refletir sobre isso. E a quarta pergunta: será que a psicologia é uma profissão de gente financeiramente pobre? Né? Porque parece que quando a gente olha para os profissionais que a gente se espelha, a gente não encontra lá muita gente com uma vida financeira muito boa. Né? Parece que são poucas pessoas que têm uma casa própria, que possuem um carro, que têm a possibilidade de viajar durante o ano diversas vezes. E aí uma coisa muito importante, né? Que a gente precisa então se perguntar, mas a gente precisa pensar: será que isso acontece com todo mundo ou será que eu não estou preparado para me estabelecer no mercado e virar o jogo? E aí, então, a gente começa a olhar para a maioria dos psicólogos que a gente conhece. E quando a gente olha para os psicólogos que a gente conhece, a gente costuma, infelizmente, julgar o sucesso profissional ou o sucesso numa carreira baseado naquilo que as pessoas apresentam, baseado nos bens financeiros que ela tem. Então, imagine você, psicólogo, né, andando de transporte coletivo. Infelizmente, as pessoas vão julgar você. Não estou dizendo que você não deva andar, pelo contrário, eu acho muito legal isso. Mas, infelizmente, a sociedade e os profissionais da nossa área
julgam o sucesso das pessoas com aquilo que elas são capazes de ter ou com os bens materiais que elas adquiriram. E nós também utilizamos esse tipo de referencial como parâmetro para dizer que as pessoas obtiveram sucesso ou não na sua carreira. Só que sucesso não está ligado somente com bens materiais adquiridos. O sucesso numa carreira está muito ligado à satisfação pessoal de trabalhar com aquilo que você gosta e conseguir viver de uma forma bem, né, com aquilo que você recebe. Mas vamos imaginar que a gente costuma olhar para os profissionais que estão à nossa volta. A gente faz, então, mais 3 perguntinhas que eu separei aqui. Eles estão realmente tendo sucesso nas suas carreiras? Por que a gente faz essa pergunta? Porque, mais uma vez, nós estamos tomando como parâmetro que sucesso está intimamente ligado à concepção financeira. Sucesso, então, está ligado a bens materiais. Então, se essa é a sua lupa de análise para definir o sucesso do outro, você precisa rever esse seu conceito. Então, a gente se pergunta, né? Olha para os colegas que já formaram, olha para os professores e se pergunta, será que eles têm sucesso na carreira deles? Né? Será que eles estão conseguindo viver bem financeiramente com a carreira que eles escolheram? Será que eles estão conseguindo viajar para Dubai, para Madrid, ou fazer um tour pelo Nordeste, que é muito lindo, através daquilo que ganha? Ou será que para viajar precisam parcelar em 24 vezes no cartão, ou pegar um empréstimo pessoal no banco para conseguir atingir esses objetivos? Então, são perguntas que todos nós fazemos e todos os estudantes de todas as áreas fazem, e com a psicologia também não vai ser diferente. E aí surge uma terceira questão, uma terceira pergunta. Será que os psicólogos estão felizes com a carreira que escolheram? Eu vou confessar para vocês, eu conheço muita gente que está infeliz com a carreira da psicologia. Talvez porque espere um resultado assim, ó, imediato. Espera que assim que se formar, vai montar páginas no Instagram, ou vai montar um consultório, e isso vai começar a bombar de uma noite para o dia. Ou psicólogos que acabam sendo desmotivados, ou acabam se desmotivando, porque começam a comparar a sua carreira com a carreira dos outros. Então você está lá na página 1 ainda, está começando, e está querendo comparar a sua carreira que está começando com a carreira de um profissional que tem 10, 15 anos, que já tem um nome consolidado no mercado. Espera aí, isso está errado. Você então tem que começar a escrever a sua história. Você precisa começar a escrever a sua página e a escrever uma página de cada vez. Não é olhar para a página 50 do outro e querer alcançar a página 50 do outro sem nem sequer ter escrevido direito a minha página 1. Então, a carreira de cada um é uma condição pessoal, é um passo a passo. E que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho desses passos que podem auxiliar você a ter uma alavanca, né, que vai te empurrar para ter uma carreira, então, bem-sucedida. E aí, então, uma coisa muito importante que eu quero deixar como recado. Nós precisamos encarar o trabalho de psicólogo de uma forma profissional. Nós precisamos profissionalizar a nossa carreira. Precisamos profissionalizar a nossa área. Então, eu vejo muitas pessoas que acabaram de se formar, que dão palestras de uma forma gratuita, achando que dar essas palestras de uma forma gratuita vai abrir nichos de clientes, vai abrir possibilidades. Mas espera aí, o tanto que você investiu na sua formação durante a graduação, o tanto que você investiu em livros, o tanto que você teve que pagar mensalidades para poder conseguir se formar. Automaticamente você quer ter um retorno financeiro a partir daquilo que você investiu. Então você vai ficar trabalhando de graça, né? Porque a gente tem muita ideia, pelo fato da psicologia ser uma área humanística, de trabalhar com concepções humanas, né, com atendimento, intervenções clínicas, que a gente precisa ter um acolhimento grande com o paciente e que, na maioria das vezes, esse acolhimento não é enxergado de uma forma profissional. Então, nós precisamos profissionalizar o nosso serviço. Nós precisamos aprender a captar recursos a partir daquilo que a gente oferece. Mas então, Igor, como é que a gente vai fazer isso? Então, calma, né? Uma coisa de cada vez. Né? Então, existe para você, e eu estou trazendo aqui hoje,
uma luz no fim do túnel, né? Significa dizer que existe, então, uma saída ou uma estratégia para a gente, então, conseguir compreender de uma forma mais assertiva como nós vamos fazer e como nós vamos intervir dentro do nosso trabalho de psicologia. Então, não se desespere, né? Não fique afoito, não fique ansioso se os resultados não surgirem de início. Os resultados, eles vão surgir ao longo do tempo. E é para isso que eu estou aqui, para poder te ajudar. E aí a palavrinha mágica que a gente encontra como luz no fim do túnel para transformar a nossa área e a nossa profissão em uma condição extremamente profissional é aquilo que a gente chama de gestão de carreira. É isso mesmo, você precisa pensar que você é uma empresa. Então, se você é uma empresa, essa empresa ela tem dívidas, essa empresa ela tem um caixa de um fluxo de entrada e ao mesmo tempo essa empresa ela tem lucros. Então, qual o tipo de lucro que você vai ter com a sua profissão? Então, eu vou fazer uma reflexão aqui, né? Imagine as pessoas que têm FIES, que vão pagar o FIES aí pelos próximos 20 anos. Vão ter que conciliar os gastos que possuem com o curso, né, os gastos que possuem com a profissão, conciliando com as mensalidades que são pagas em relação ao FIES. E aí, quando você começa a colocar na balança aquilo que você ganha com aquilo que você gasta, você mais paga do que ganha, você mais ganha do que paga. Então, a gestão de carreira, ela pode oferecer uma estratégia para nós muito interessante, no sentido de a gente começar a refletir sobre aquilo que a gente está fazendo com a nossa carreira. Começar a entender de uma forma inteligente, a obter ganhos com aquilo que a gente formou e logo, logo conseguir pagar a graduação a partir daquilo que você está recebendo. Então, eu trouxe uma definição de gestão de carreira. E aí eu quero que vocês vejam essa definição junto comigo. Olha só, gestão de carreira, né, para quem não sabe, a gestão de carreira, o que é? Ela é um planejamento, né? Então, nós não fazemos gestão de carreira de uma forma aleatória. A gestão de carreira, ela é planejada. Por isso que eu grifei aqui, ó, que gestão de carreira é um planejamento. E é um planejamento de quê? Das atividades, então, que eu vou realizar. Então, eu tenho que planejar aquilo que eu vou fazer, como eu vou me divulgar. E não basta simplesmente planejar as atividades. Eu preciso ter uma palavrinha-chave aqui, ó, que eu estou chamando de engajamento. O que é o engajamento? Engajamento significa que meu trabalho vai ter que ser diário. Ele vai ter que ser contínuo para buscar, então, uma projeção profissional. E essa projeção profissional, ela tem que ser ao longo de sua vida. Então, pause aí. Vamos olhar, por exemplo, para cantores que estão estourados hoje nas paradas de sucesso. Né? Nós podemos destacar o Thierry, que está fazendo muito sucesso aí com a música da Rita. Né? Eu estava vendo uma entrevista do Thierry essa semana no canal do Renato Sertanejeiro. E aí o Renato perguntou, Thierry, o que você está pensando em fazer agora que você começou a atingir o topo do sucesso e que as suas músicas são as músicas mais ouvidas do país? Ele, olha, Renato, eu vou arrumar então um escritório para conseguir gerenciar a minha carreira. Porque chegar ao topo com uma música que é um hit é muito fácil. Difícil é se manter dentro do sucesso. É ter uma carreira de sucesso ao longo do tempo. Então, para ser psicólogo, é preciso, então, pensar uma projeção profissional ao longo da sua vida. E para que a gente tenha essa projeção profissional ao longo da nossa vida, a gente precisa se engajar, a gente precisa, então, avaliar aquilo que a gente está fazendo constantemente. Então, tem pessoas que acham que atingiram 30 mil seguidores no Instagram, que já é o topo do sucesso. Mas como é que a gente faz para manter esses 30 mil seguidores? Tem gente que acha, né, que porque está com o consultório lotado, que o
consultório vai ser lotado assim sempre. Não, se você não se engajar, se você não se atualizar, se você não tiver atividades, provavelmente, acredite nisso, o seu consultório vai começar a perder a clientela. Então, a gente precisa, então, pensar numa projeção profissional ao longo da nossa vida, estruturando uma melhor realização, um crescimento e buscando a estabilidade financeira, a estabilização financeira que muita gente quer. Então, gestão de carreira é um processo sequencial, é um processo passo a passo, talvez cansativo e exaustivo para alguns, que parte de eu compreender os meus repertórios e ter uma consciência ocupacional, ou seja, que espaço eu quero ocupar no mercado de trabalho. Como eu quero ser visto para as pessoas. Então, perceba, como é que você quer ser enxergado pelo público que consome seu serviço? Qual o espaço que você quer ocupar dentro da sua carreira? Você quer ser conhecido somente na sua cidade? Você quer ser conhecido na sua região? Você quer ser conhecido no seu estado? Ou você quer ser conhecido nacionalmente? Ah, eu quero chegar ao topo do país. Tá, mas como é que você vai fazer para chegar lá? Quais serão os passo a passo? Você já quer estar uma guinada assim, ó, né? Virar um meme e daí você explodir? Não. A gente precisa ter uma sequência de atividades para que a gente tenha uma gestão de sucesso. E aí todos nós precisamos pensar, então, nesses dois tipos de carreira aqui, ó. A carreira a curto prazo, né, que se volta para o aqui e agora, para as coisas que estão acontecendo, e a carreira a longo prazo, que é uma carreira, né, de sucesso que vai acontecer depois. Então, por isso eu coloquei essa figura aqui, ó. O curto prazo é degrau por degrau. E o longo prazo é aquilo que está lá em cima da escada. Então, por exemplo, o fato de eu estar aqui hoje falando para você e ser professor dos maiores centros universitários do Brasil, hoje ser diretor de um instituto, né, de psicologia comportamental, de gestão de recursos humanos e de pedagogia, foi uma estratégia a longo prazo que eu comecei há 15 anos atrás. Então, a gente não vai colher grandes resultados automaticamente a curto prazo. A gente precisa construir um degrau de cada vez. A gente precisa, né, costumo comparar aquele jogo de vareta. A gente precisa tirar uma varetinha de cada vez. E a retirada de uma varetinha de cada vez é aquilo que a gente está chamando de carreira a curto prazo. E aí a retirada de todas as varetas é a carreira a longo prazo. Então, eu quero ter um consultório de sucesso. Então, quais são os passos curtos que eu vou dando para chegar lá nesse sucesso? Isso, então, é gestão de carreira. Então, todo grande artista, ele não começou estourando. Claro que tem uns que estouram de uma forma acidental. Mas se você olhar para a carreira dos artistas que estão estourados na parada de sucesso, ou em alguns psicólogos que estão na mídia, e pedir para esses psicólogos narrarem o que eles fizeram, eles vão contar detalhadamente para você o que aconteceu passo a passo, as dificuldades, né, as lutas diárias, algumas vitórias, algumas derrotas, até chegar então ao sucesso. Então a gente tem de muito a olhar o que a pessoa faz e entender, achar que aquilo é o todo, que por detrás daquilo não houveram escadas, não houveram degraus que a pessoa teve que subir. Mas toda carreira bem consolidada, ela precisa de pequenos passos. Ela precisa ser destrinchada em curto prazo. E aí, porém, nós nunca tivemos uma matéria dentro da psicologia ou dentro dos cursos de psicologia que nos ensinasse, então, a como organizar o nosso trabalho, né? Matérias que nos ensinassem a como vender o nosso produto. Então, como é que eu vou chamar o cliente para o meu consultório? Como é que eu vou atrair a minha clientela? A gente tem muito medo do CRP, né? A gente acha que o CRP vai punir qualquer tipo de propaganda que a gente colocar lá no nosso Instagram, colocar na nossa página,
ou colocar numa página de jornal. Não! O CRP não proíbe a divulgação do trabalho do psicólogo. O que o CRP proíbe é que algumas estratégias de divulgação sejam estratégias exacerbadas. Por exemplo, você colocar minha terapia, só R$ 5, né? Ou minha terapia é melhor do que a outra, o meu serviço é melhor do que o serviço do fulano. Mas o CRP não proíbe que a gente divulgue, que a gente faça atendimento, que a gente dê um workshop, que a gente dê uma palestra, né? Divulgar, você não sabe o que é o amor, então nós vamos discutir o que é o amor e nós podemos te ajudar. O que nós não podemos fazer é prometer curas milagrosas, é prometer milagres, prometer aquilo que talvez nem sequer vai acontecer. Mas a divulgação, o marketing digital hoje é a chave para você atrair clientes. Porém, então, nós não tínhamos disciplinas nos cursos de psicologia que nos ensinassem isso. Transformar aquilo que é teórico em perspectiva de prestação de serviço que viesse como um lucro para nós. Nós não tivemos nem dicas de como que a gente monta um consultório. Eu vou montar um consultório, o que eu vou comprar? Como é que eu preciso declarar imposto de renda sobre o paciente que eu atendo? Como é que eu monto o CNPJ? Né? Como é que eu alugo um espaço? Como é que eu avalio o espaço que eu estou alugando? Como é que eu vou recrutar o meu cliente? Então, repare, nós tivemos durante muitas décadas um atraso na nossa profissão relacionado, então, àquilo que a gente está chamando de mercado. Né? Então, talvez seja por isso que outras pseudoprofissões que surgiram agora, né, talvez tenham um público muito mais atrativo. Por quê? Porque elas conseguem utilizar a questão do marketing digital e as pessoas, infelizmente, acabam comprando esses produtos ou acabam, então, comprando esse serviço. E aí o que falta, né, para todos nós da psicologia são habilidades mercadológicas. Então, não basta ser psicólogo. A gente precisa, entender de mercado. A gente precisa entender de finança. Nós precisamos entender, né, de como atrair o cliente, como fazer divulgação. Se você não se interessa, talvez seja importante pagar uma empresa que vai prestar essa consultoria para você. E aí, então, quando a gente fala de habilidades mercadológicas, a gente precisa, então, ter algumas ideias interessantes. A primeira, que a psicologia, além de uma ciência, ela é uma profissão. Então, você está fazendo psicologia para quê? Para ganhar dinheiro. Você está fazendo psicologia para viver com isso. Você está fazendo psicologia, né, para ir para Dubai, né, para ter a sua casa, para ter o seu carro, para fazer compra no supermercado, para sustentar o seu filho, para ter uma família, para pagar a festa do casamento. Então, quando eu falei lá no início que nós precisamos profissionalizar a nossa profissão, eu estou falando disso, que a psicologia, além de ser uma ciência, ela é uma profissão. Assim como a enfermagem, além de uma ciência, é uma profissão, assim como a medicina, além de uma ciência, é uma profissão, então com a psicologia não é diferente. A psicologia é uma profissão e é justo que os seus profissionais vivam, então, de uma forma digna delas. Então, para a gente conseguir viver bem com a psicologia, sem depender de concurso público ou de emprego, a gente precisa entender muito mais, ter muito mais do que conhecimento teórico e prático da psicologia. A gente precisa, então, empreender, ter claro o que é gestão de carreira. Repare que nós formamos, né, com excelentes habilidades teóricas, mas a gente não sabe como transformar isso em prática. O que eu estou querendo dizer? A gente não sabe como reverter isso em dinheiro, em lucro financeiro, em sustentabilidade para a gente. Então é preciso que a gente rompa essa visão da psicologia. É preciso romper essa ideia da psicologia com uma área só humanitária que você não vai viver disso. Foi por isso que eu coloquei essa fotinha aí de uma corrente se rompendo, né? A gente precisa romper as concepções tradicionais da psicologia e atualizar a nossa profissão para a área do empreendedorismo. E aí seria muito bacana, dentro da nossa formação, se nós tivéssemos algumas disciplinas
que seriam capazes de nos ensinar a ter essa ruptura. Então, imagine se a gente tivesse uma disciplina que dissesse para nós como é que a gente ia definir o nosso posicionamento no mercado. Me formei, cheguei. Como é que eu vou me posicionar? Como é que as pessoas vão conhecer o meu serviço? Como é que as pessoas vão comprar o meu serviço? Como é que eu vou me tornar o Igor Madeira, analista do comportamento, referência? Então, como é que eu vou construir a minha imagem? É só fazendo um cartãozinho, distribuindo um cartãozinho para as pessoas? É só colocando lá um quadradinho na folha de classificados do jornal, dizer Igor Madeira, psicólogo clínico, analista do comportamento, e colocar o meu telefone. Isso é posicionamento no mercado? Isso é construção de uma imagem sólida que eu busco para atrair a minha clientela? Outra coisa seria interessante se a gente tivesse disciplinas que nos ensinassem a como construir uma empresa, para prestar consultoria para as pessoas, prestar consultoria para outras empresas. Então, eu percebo que muita gente que, por exemplo, estuda a área de psicologia organizacional, jamais sabe fazer uma consultoria, não sabe enviar uma carta, um documento para uma empresa, não sabe criar um portfólio para se apresentar para o empreendedor, para aquele que quer contratar o seu serviço. Então, nós precisamos aprender mais do que análise de comportamento, do que psicanálise, do que saúde da família. Precisamos, então, aprender a empreender, a transformar a nossa profissão em um negócio. Então, como é que eu vou captar clientes? E mais do que captar clientes, como é que eu vou fidelizar esses clientes sem ser antiético, sem restringir, ou melhor, sem infringir aquilo que o Conselho Federal de Psicologia preconiza? Então, como é que eu vou fazer uma gestão financeira da minha vida profissional? Igor, os gastos do meu consultório estão muito mais altos do que o que eu ganho. Pois é, você precisa fazer uma gestão financeira. Você precisa avaliar o quanto que você cobra, com quanto que você gasta e o quanto está sobrando. Não está sobrando, não? Precisa fazer um curso de gestão financeira. Eu tenho uma amiga que ela trabalha dando mentoria e consultoria, ela é psicóloga, para psicólogos aprenderem a gerenciar a sua vida financeira e nunca ficarem no vermelho em relação àquilo que trabalham. Para você mais obter lucro do que ter gastos. E aí, disciplinas que poderiam ajudar. Como é que eu vou atrair os meus primeiros clientes? Como eu vou ter os meus primeiros pacientes? Será que o boca a boca funciona? Como é que eu vou me tornar conhecido na área que eu me formei? Será que as pessoas ali do quarteirão, do final do quarteirão, sabem que eu sou psicólogo? Será? Será que os meus amigos, os amigos dos meus amigos sabem que eu trabalho com psicologia e que eu trabalho com consultório? Daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês em relação a isso. Como é que eu faço para abrir uma consultoria? Eu devo criar uma página profissional? Se sim, como é que eu vou criar essa página? Que tipo de conteúdo a minha página precisa ter? E como eu vou divulgar esse conteúdo para poder atrair as pessoas? Repare, se a gente fala de página profissional, quais são os seguidores da sua página profissional? Se você tem seus amigos na página, a sua família na página, eles não vão consumir o seu produto. Para que você mantenha uma página que atraia clientes, é necessário que você tenha um vasto grupo de pessoas que não estão ligadas e próximas a você. Eu quero divulgar psicoterapia, mas quando eu olho para minhas redes sociais, eu olho para o meu Instagram, eu só tenho a minha mãe, meu pai, meu avô, meus amigos, eu tenho lá vários psicólogos. Como é que essas pessoas vão comprar e consumir o meu serviço se elas estão ligadas diretamente àquilo que eu ofereço? Então, são reflexões que passam por um princípio daquilo que a gente está chamando de gestão de carreira. Por que eu não consigo atrair uma clientela? Por que eu já montei o meu consultório já há um tempo, eu fico vendo as moscas voando no consultório o tempo todo e ninguém aparece? Será que as pessoas sabem que você trabalha com atendimento clínico? Será que você está divulgando isso para as pessoas? É aquele ditado: quem não é visto não é lembrado. Então, para que as pessoas lembrem de você, para que as pessoas conheçam o seu trabalho, é necessário que você faça uma divulgação. As pessoas não vão adivinhar que você é formado em psicologia, que você tem consultório, que você trabalha com psicologia organizacional, que você trabalha com
com as questões relacionadas à psicologia e assistência social se você não divulgar o seu trabalho. E aí surge uma outra ideia. O mercado está saturado? Claro que não. O mercado ele abre possibilidades para as pessoas que são inovadoras e para as pessoas que são criativas. Então, não existe mercado saturado. Existe ausência de comportamento dentro das contingências ou dentro das condições corretas. Então, é preciso analisar o mercado, aquilo que eu vou oferecer, antes de se inserir dentro dele. E aí eu trago, então, 4 dicasinhas para vocês que acabaram de se formar, para vocês que formaram e para vocês que estão começando a graduação agora, que vocês não devem fazer imediatamente após se formar em psicologia. E isso anotem aí, se vocês querem trabalhar, então, com empreendedorismo, se vocês querem se tornar empreendedores. O primeiro erro que muita gente faz, e calma, vamos pensar isso com muita calma, é entrar de cara em uma pós-graduação em psicologia. Muita gente, quando cola grau no Unifasb, pegou lá o diplomazinho na secretaria, a primeira coisa a fazer, correr para um cursinho de especialização lá em Brasília, em Goiânia, no Unifasb ou em outras faculdades. Claro que especializar é legal, ter o título de especialista é legal, mas não seria a hora de entrar dentro do mercado de trabalho? Claro, você pode fazer uma especialização, mas você precisa engatilhar a sua entrada. Mas tem muita gente que faz a especialização, espera a especialização terminar para poder se inserir no mercado de trabalho. E a gente precisa partir do princípio de que quando você é formado, você já tem, então, condições necessárias para oferecer, então, um serviço de qualidade. Então, a gente parte do princípio que quando você terminou a graduação aqui no Unifasb, após 5 anos, você consiga, com aquilo que você aprendeu, fazer um curso de qualidade. Ou melhor, prestar um serviço de qualidade. O problema é que a gente não sabe manusear o serviço. E a gente sai, então, com a ideia de que é muito pouco, é muito superficial. Então, eu preciso ir para a especialização para poder aprender a fazer. E acredite, a especialização não vai te ensinar a fazer. Ela só vai afunilar ainda mais o serviço. Então, se você não sabe fazer, não é na especialização que você vai aprender a fazer. A gente tem muito conhecimento técnico, mas pouco conhecimento sobre o negócio. E a gente acredita que a especialização ela vai abrir as portas, a especialização ela vai abrir o leque, e ela vai fazer, então, com que a gente atraia a clientela, e que só das pessoas verem lá que eu sou especialista em terapia comportamental, os clientes já vão aparecer num passe de mágica. Isso é uma ideia errônea que a gente constrói dentro da psicologia. Então, para quem quer atuar como profissional liberal, embora os títulos sejam importantes, eles não são determinantes para o seu sucesso. Por quê? Porque os clientes não procuram você pela reputação, pelos títulos que você tem no mercado. Eu nunca fui procurado por cliente nenhum ao longo desses meus 10 anos de psicologia, porque eu sou mestre em psicologia, porque eu dou aula num curso de psicologia e num curso de medicina. O cliente não está preocupado se eu sou analista do comportamento, se eu sou mestre em psicologia, o que eu faço? Ele está preocupado se o meu serviço é eficiente. Então, ele não vai olhar para você para saber se você é especialista em alguma coisa para procurar o seu serviço. Claro que algumas áreas de atuação exigem uma especialização específica, como, por exemplo, quem vai trabalhar com crianças autistas. Não tem como trabalhar com crianças autistas somente com a graduação. É necessário fazer cursos de formação e é necessário fazer especializações nessa área. Mas existem áreas na psicologia que você consegue atuar e consegue intervir apenas com o curso da graduação. Então, os clientes, eles não te procuram pela sua reputação. Ou melhor, eles procuram a gente pela nossa reputação e não procuram a gente pelas titulações que a gente, então, possui. Anotem aí, muita psicologia e pouco conhecimento de mercado. É assim que a gente sai da graduação. Então, quando eu saí da graduação, eu tinha pouquíssimo conhecimento de mercado. Eu fui fazer o quê? Eu fui fazer um mestrado.
Mas por quê? Porque eu estava pensando a longo prazo e que eu poderia me inserir no mercado como um docente. E hoje eu estou aqui. Porém, uma pergunta para você que não quer se tornar um professor, não quer se tornar um pesquisador, quer se tornar um profissional mesmo, que vai atuar no dia a dia. Será que é realmente, acabei de me formar, a hora de aprender mais psicologia? Ou não seria, então, a hora de entrar no mercado de trabalho com tudo, entrar de cara e atrair clientes? E aí, ó, a sua ciência é a psicologia. Mas se você quiser atuar como um profissional liberal, você vai precisar, então, entender de marketing. Para quê? Para atrair clientes. Então, não é importante estudar só psicologia. Você precisa estudar marketing, você precisa estudar marketing digital, você precisa ter estratégia de como é que você cria um card ou um folder bem atraente para atrair o cliente. Você precisa aprender a gravar vídeo, você precisa aprender a se comunicar com as pessoas. E são essas habilidades, essas ausências ou esses déficits de repertório que faltam em muitos psicólogos. Então você precisa estudar, ó, sobre empreendedorismo e sobre marketing para profissionais liberais. Ah, e uma boa dica, né? Invista em uma boa supervisão, em uma boa consultoria e trabalhe estratégias de divulgação. Hoje mesmo, né? Eu atendo várias pessoas prestando supervisão clínica e dando consultoria para a visão de mercado. São pessoas que acabaram de se formar e querem, então, se estabelecer no mercado. E aí eu coloquei um avisozinho para vocês, um alerta aqui em vermelho. Ó. Equilibre conhecimento técnico com estratégia de mercado. Então, domine lá o behaviorismo, análise do comportamento, a psicanálise, mas estude estratégia de mercado. Então, só assim você vai conseguir movimentar a sua atividade profissional, vai conseguir, então, atrair os seus clientes. Segundo erro que muita gente comete quando acaba de se formar, é investir pesado num consultório super chique e bacana. A não ser que você tenha uma grana muito boa e seja de uma família muito rica, você pode montar um consultório muito chique, muito elegante, num bairro nobre da sua cidade. Mas se você é um psicólogo que acabou de se formar e deve ter lá seus 50, 100 reais na carteira, eu não aconselho você a montar um consultório super chique e bacana. Por quê? Já justifico por que isso não pode acontecer. A maioria de nós tenta vender o serviço de psicologia usando a mesma lógica, né, que os caras de agências de turismo usam para convencer a gente a fazer uma viagem para determinado lugar. Eles mostram as imagens mais bonitas, eles mostram os lugares mais paradisíacos para tentar nos convencer. Não é fazendo um cartão muito chique, botando um consultório, uma mesa bordada a ouro, né, um divã, né, com plumas que vieram lá do Egito, que você vai conseguir, então, atrair o seu cliente. As pessoas, elas não procuram um psicólogo pela estética do consultório. As pessoas procuram um psicólogo pela qualidade do serviço ofertado, tá? Ah, um valor, então, em ter um lugar elegante. Isso é caro, isso é custo. Mas em 99% isso não é o que atrai os clientes. Então, o que adianta você ter um consultório muito caro, muito chique, mas ser um psicólogo meia-boca? Né? Ser um psicólogo em que o seu serviço não é eficaz. O seu cliente vai, mas ele não retorna. Né? Então, isso é um problema. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que, no primeiro momento, é mais interessante você sublocar um local. Então, procure na sua cidade um lugar que subloque clínicas. Marque lá o seu horário, atenda ao seu cliente, dê a porcentagem exigida pelo dono da clínica. A partir do momento que você tem uma clientela lotada ou uma agenda lotada, aí o que você faz? Aí você consegue manter a sua própria sala, o seu próprio lugar. Mas antes disso, não dê esse passo, porque você vai gastar, pensando aí por baixo, uns 10 mil reais com mobília. Além desse gasto inicial com mobília, tem gasto com energia, ar-condicionado, né? Tem gastos com registro do CRP, registro de alvará para que você comece a funcionar. E por quanto tempo, mais ou menos, vai demorar para você pagar isso? Então, suponhamos que a sua sessão inicial seja lá R$ 100.
Você só tem 2 pacientes por semana, você ganha R$ 200 por semana, você ganha 800 conto, você tem 2 pacientes por dia, né? Você não vai conseguir pagar com esse gasto aquilo que você investiu. Então, a sublocação, ela pode ser uma estratégia muito interessante para quem está começando. Então, gaste o seu dinheiro fazendo um website, criando uma página no Instagram, contratando uma empresa de publicidade para te ajudar a divulgar o serviço, né? Que compre lá uma coluna no jornal postando texto informativo, postando aquilo que você escreve no seu Instagram, nos jornais da cidade, para que as pessoas primeiro comecem a conhecer aquilo que você então está ofertando. E aí então chegamos ao nosso terceiro erro, um erro muito crasso que muita gente comete. O terceiro erro, então, é a gente focar exclusivamente em psicoterapia. Muita gente que se forma em psicologia só fica com a cabeça assim, ó, clínica, 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 clínica e clínica. Não sabe transformar o tipo de serviço que quer oferecer em outras estratégias que podem atrair outros tipos de clientes e podem atrair outros públicos. Então, focar exclusivamente no consultório e na clínica é um erro que muita gente comete. Então, tudo que você consegue enxergar na sua frente aí, quando eu falo em formação, é ter um consultório chique, mobiliado e ter ele lotado, não é verdade? E aí eu coloquei algumas perguntas para você aí, ó. Né? Quantas pessoas você conhece que realmente tem condição financeira de investir num processo terapêutico? Até porque fazer psicoterapia ainda é caro. E a maioria das pessoas não tem condição de pagar por esse serviço. Quantas pessoas, né, do seu nicho, ou daquilo que você quer atender, devem existir na cidade que você mora? Aí, então, eu quero trabalhar com clínica com crianças autistas. Você sabe mais ou menos quantas pessoas ou quantas crianças autistas possuem na cidade que você tem? Ah, minha cidade tem 20 crianças autistas. Dessas 20 crianças autistas, quantos pais vão pagar pelo seu serviço? Então é necessário fazer essa reflexão. Das pessoas que moram na mesma cidade que você e têm dinheiro para pagar, quantas estão, então, dispostas a iniciar um processo tão íntimo e geralmente longo como o processo de psicoterapia? Não estou fazendo você desistir do consultório. Estou dizendo que o consultório precisa ser uma outra via de mão, mas ele não pode ser a via de mão central do seu serviço quando você se forma. E aí, então, ó, se você não cria, né, opções para além do consultório, você vai limitar muito essas possibilidades das pessoas, então, comprarem o seu trabalho. Porque você só vende aquilo. Você já viu um dono de supermercado vender só arroz? Olha que tá caro, hein? Ele não vende só arroz, não. Ele vende feijão, ele vende açúcar, ele vende ovo, ele vende trigo, ele vende óleo, ele vende chocolate, ele vende bala. Você encontra até pneu para comprar dentro do supermercado. Então, ó, olha um monte de serviço que ele está oferecendo. Então, você, como psicólogo, se imagine como um supermercado. E aí, dentro desse supermercado, que é você, psicólogo, você pode oferecer, então, diversos produtos. Então, trabalhar com uma única perspectiva não é bom para o profissional e nem para a sociedade, certo? Ou seja, você vai atingir um público muito específico e muito reduzido, focando somente na psicoterapia. E aí, então, eu trouxe uma ideia para vocês pensarem aqui sobre o que vocês fariam. Então, imagine que você é um psicólogo ou uma psicóloga que trabalha, então, na clínica com relações amorosas. E que sua especialidade é ajudar os casais a terem um relacionamento saudável e harmônico. Então, você trabalha com relações amorosas e quer ajudar o casal a ter uma relação saudável e harmônica. E aí eu coloquei uma pergunta para você. Quais são as diversas formas através das quais você pode ajudar, então, casais a terem um relacionamento saudável e mais harmônico? Com que tipo de serviço você faria ou trabalharia para ajudar os casais a terem um relacionamento mais harmônico? Quando você pensa aí, 5 segundinhos, eu vou tomar minha água aqui. Pensou? Deve estar aí na sua cabeça, né? Clínica, 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 clínica.
Se bobear, clínica. Olha só, a clínica não é a última saída. Eu vou até marcar aqui, ó. Eu coloquei a clínica aqui por último, ó. Seria o meu último passo, né? Seria a última coisa com que eu trabalharia. Primeiro, poderia promover e fazer uma palestra sobre relacionamento. Eu poderia divulgar, fazer uma live para falar sobre relacionamento, que as pessoas saibam o que eu faço. E por falar em relacionamento, né, eu estou dando um curso sobre mecânica do relacionamento. Se inscreva lá no curso e venha participar com a gente também. Então a gente pode fazer uma palestra sobre relacionamento, fazer uma live sobre relacionamento. Além dessa palestra, eu posso ter um workshop com casais que querem melhorar o relacionamento. Então eu vou dar um curso rápido, que é chamado de workshop, para falar passo a passo para esses casais como é que vão melhorar isso. Além disso, de um curso presencial, de uma palestra, de um workshop, eu posso promover um curso online sobre relacionamento que eu vou conseguir atrair uma clientela muito maior que a clientela da minha cidade. Eu posso atrair uma clientela de pessoas de outros estados, de pessoas de outros países. Eu posso, então, promover uma oficina vivencial sobre relacionamentos. Eu posso escrever um e-book, posso escrever um livro sobre relacionamentos amorosos, ou uma coluna no jornal toda semana para falar de relacionamento. E aí, por fim, eu posso oferecer terapia para os casais que querem melhorar o seu relacionamento. Então, reparem ó, que a clínica aqui aparece por último. Por quê? Porque essas outras opções aqui de prestação de serviço vão automaticamente abrir o leque, então, para o seu consultório. Então, hoje, eu sou procurado para atender pessoas, não é porque eu abri o consultório online ou o consultório físico e estou divulgando isso. Não. É porque eu presto outros tipos de serviço que vão automaticamente atraindo a clientela para mim. Então, eu amo clínica, mas clínica não pode ser o meu carro-chefe. Né? Eu preciso trabalhar e oferecer outros tipos de serviço. E aí, quais são as consequências da gente abandonar uma visão única e exclusivista de psicoterapia nos nossos atendimentos? A primeira, você passa a ter ofertas de diferentes preços. Você passa a ter pessoas que podem pagar 100, 200, 300, 400, 50 reais. Então, eu tenho preços diferentes para diversos serviços que eu vou ofertar. Eu atendo, então, pessoas de diferentes localidades geográficas, públicos diferentes, dependendo do produto, do serviço que eu estou oferecendo. Eu também otimizo o meu tempo. Né? Por exemplo, se eu vou dar um workshop de 2 horas pela manhã para 25 pessoas, né, e cobro um preço razoável, que vai me dar R$ 1.500 em 2 horas pela manhã, é muito mais do que passar o dia inteiro no consultório atendendo 10 pacientes. Então, suponhamos que um terapeuta, um psicólogo, ele cobre R$ 150 por sessão. Para atingir R$ 1.500, ele precisa de 10 pacientes por dia. 10 pacientes por dia é no mínimo 10 horas. Com 2 horas de workshop, atraindo 25 pessoas, você consegue, então, atingir esses R$ 1.500. Percebam como é que a ótica de mercado funciona? Então, não é o cara que está com o consultório lotado que talvez ele está ganhando muito dinheiro, não. Então, não se engane. Eu conheço gente que trabalha, né, para esses convênios que cobram R$ 30 a sessão no convênio, que eu já acho muito ruim, e acabam, então, arrecadando R$ 300 a cada 10 pacientes, gente. Então, no final, você coloca na balança, é praticamente nada. E uma outra dica muito importante para vocês, não sucateiem o valor das nossas ofertas. Então, tem gente que coloca o preço da psicoterapia lá embaixo. Aí eu vou atender um paciente por R$ 30, R$ 35. Aí os pacientes vão te procurar, porque você cobra barato. Mas o cliente que te procura pelo preço, ele é o primeiro a te abandonar quando ele encontrar um que cobra mais barato. Sem contar que você sucateia a nossa profissão. Então, pelo CRP, existe uma tabela de honorários ali para cada atividade. Então, siga o valor mínimo ou o valor máximo, mas nunca jogue abaixo do valor mínimo para sucatear, então, a nossa profissão. E aí, então, quando você abre ofertas para outros tipos de serviço, você, então, vai divulgar mais o seu nome e você vai aumentar o alcance, então, da sua mensagem. Então, um serviço
automaticamente vai servindo de propaganda para o outro. Né? Então, quando eu estou na universidade, né, as pessoas me procuram, você atende? Atendo, já passo meu contato. Eu estou dando curso pelo Instituto, as pessoas, você atende? Atendo. Você dá consultoria? Dou consultoria. Você dá supervisão clínica? Dou supervisão clínica. Então, um serviço ele acaba puxando o outro dentro da nossa gestão de carreira. Então, você demonstra, então, mais expertise e vai ganhar, então, mais respeito no mercado de trabalho. Então, você ajuda muito mais pessoas com seu serviço do que só ficar pensando consultório, consultório, consultório e consultório. E aí, a quarta dica, você quer ser um psicólogo generalista ou um psicólogo específico? Olhem para mim. Quando as pessoas olham para mim, o que elas pensam? Igor Madeira, psicólogo, analista do comportamento e professor universitário. Não é assim que as pessoas me enxergam? Quantas vezes eu abro páginas de alunos que acabaram de formar, eu acho muito engraçado, que eles colocam lá, psicólogo clínico, criança, adolescente, jovem, adulto e casal. Caramba, você atende todo mundo? Quer abraçar o mundo todo. Isso é um erro muito grande que a gente comete. A gente precisa trabalhar com um público específico, com uma temática específica, ser conhecido a partir daquilo. Então, eu coloquei uma opção que vocês podem grifar aí, ó. Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então, uma semana você posta coisa de criança, na próxima semana você posta coisa de relacionamento, na outra semana você posta coisa sobre gestão de carreira. Repare, então, que as pessoas vão ficar perdidas sobre aquilo que se oferece. Então, a ideia não é trabalhar uma formação generalista. Claro, já tem as escolhas das perspectivas teóricas que a gente precisa fazer. Mas, em termos de prestação de serviço, nós precisamos trabalhar com concepções específicas. Por quê? Quem sabe um pouco de tudo acaba não sabendo muito de nada e isso se torna, então, generalista. Fazer uma divulgação dando tiro para todos os lados só vai fazer você se sentir cansado e frustrado. Por quê? Porque você não vai atrair o resultado daquilo que você espera. Então, para que você não caia nesse erro que muita gente comete, eu trouxe algumas dicas para você. A primeira, então, é definir o seu nicho. O que é isso? Qual tipo de público você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com adolescentes, Igor. Eu quero trabalhar com casais. Eu quero trabalhar com relacionamento. Beleza. Definir o seu nicho. Você conhece o que o seu nicho consome? Você precisa conhecer quantas pessoas tem, quantas pessoas procuram pelo serviço. Então, eu quero trabalhar com adolescentes. Então, você conhece sobre os adolescentes? Quem são os adolescentes que se seguem nas redes sociais? Quem são os adolescentes que estão na sua cidade? E aí, a partir do momento que você define o seu nicho, você conhece o seu nicho, você começa a falar e divulgar o seu trabalho sobre as dores e as vivências das pessoas que participam desse nicho. Então, pode parecer muito ruim no começo, né? Mas daqui a pouco você vai começar a atrair pessoas desse nicho. Então, vamos pensar um sexólogo. O sexólogo ele tem um nicho bem definido. Ele conhece sobre as pessoas que apresentam problemas relacionados à sua sexualidade, relacionados às questões sexuais. Então, ele vai falar somente disso. Então, quando a pessoa procura um sexólogo, ela pensa em um problema sexual, ela sabe quem é o sexólogo. Então, isso tem que acontecer com você também. Eu quero trabalhar com idosos. Então, o seu nicho é gerontologia, né? Você conhece o seu nicho? Você sabe quantos idosos possuem, quantos idosos seguem? Será que fazer divulgação para idosos na rede social é eficiente? Será que os idosos estão lá? Será que os idosos curtem o Instagram, curtem o Facebook, curtem o WhatsApp? Se não, você precisa encontrar um lugar onde você vai divulgar isso para os idosos. E aí, além de divulgar, você precisa começar a falar diariamente sobre isso, sobre as dores, sobre as vivências, para que você, então, consiga atrair pessoas que consumam esse tipo de serviço. Então, não seja um psicólogo generalista, não dê tiro para todos os lados, porque o tiro pode sair pela culatra. E aí, então, eu trouxe para vocês compreenderem esse último passo,
como é que a gente faz aquilo que a gente está chamando de empreendedorismo na prática. E aí eu trouxe uma história muito legal, né, de uma colega de faculdade, e que hoje ela é um destaque nacional naquilo que ela faz. E sempre que eu estou em congresso, estou no palestras, eu encontro ela lá, e eu sempre pergunto, e como é que está a sua carreira? Né? Como é que está o seu nicho? E eu fiquei encantado com o tipo de trabalho que ela faz. Eu estou falando da Bruna, da Bruninha. Ela é considerada lá em Minas Gerais e para grande parte do Brasil como a psicóloga das noivas. Caramba, psicóloga das noivas? Que negócio diferente é esse? De onde surgiu essa ideia de ser psicóloga de noivas? Gente, eu confesso que o dia que eu estava lá em Vitória da Conquista, numa palestra, quando a Bruna apresentou a primeira vez essa ideia, eu achei isso formidável. Falei, caramba, Bruna, que sacada que você teve. Uma definição de um nicho que aparentemente ninguém trabalhou. Como é que surgiu, então, essa ideia da Bruna se tornar a psicóloga das noivas? E o que é a psicóloga das noivas? A Bruna, então, né, ela tinha foco na clínica, assim como muita gente tem. Clínica, 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 clínica e clínica. Porém, ela estava desmotivada, né, em relação ao que a psicologia poderia oferecer em termos financeiros, em termos de ganhos. Então, assim como a gente, né, ela não teve empreendedorismo na faculdade. Ela não aprendeu sobre gestão de carreira, tá? E aí, então, ela teve essa ideia de criar um blog para falar de noivas ou para falar de sentimentos nas vésperas do casamento. E ela começou a perceber que falar de sentimentos nas vésperas do casamento, da preparação para o casamento, começou a atrair para o blog dela uma série de noivas. E aí ela começou a pesquisar e percebeu que ninguém havia pensado em trabalhar com noivas no país. Ou seja, lidar com o estresse, lidar com as questões emocionais que estão nas vésperas de se casar. Será que a pessoa está preparada para se casar, para entrar numa nova relação? Lá estava a Bruna. E aí, então ela começou a estudar marketing digital. Como é que ela ia chegar ao alcance, né, dessas pessoas? E aí o que ela fez? Ela começou a fazer parcerias. Parcerias com quem? Parceria com os bufês de casamento, parceria com lojas de vestido de noiva, né? Começou a pensar lá a divulgação, né, para os cartórios, como o casal dava entrada no edital de proclamas. Então, ela começou a cercar as pessoas que estavam querendo se casar, principalmente as noivas. Então, ela fez um cadastro, fez um mapeamento de noivas na região de Belo Horizonte. Em 6 meses desse projeto, como psicóloga das noivas, ela alcançou uma média de mais ou menos 10 mil noivas de uma forma direta e indireta. Imagine o quanto ela deve ter arrecadado com isso. Tá certo? Olha que sacada formidável. Ela pensou para um público específico, então muita gente pensaria que isso era uma loucura, reduzir para um nicho específico, mas pelo contrário, muita gente que está próximo ao casamento está desesperado porque vai casar, ou porque não tem repertório, ou porque a situação é extremamente estressante. E então é melhor se destacar para um grupo específico do que tentar abraçar todo mundo. E aí uma frase que eu gosto de usar da Bruna é que ela diz assim, ó, não havia nada, nem ninguém na rede que se dedicasse estritamente a ajudar as noivas nos problemas emocionais, a lidarem com o estresse e com a ansiedade desse momento. Então a Bruna foi lá, teve essa sacada e hoje ela é muito conhecida com o trabalho de noivas. Então, às vezes, né, quando alguém contrata o buffet, a Bruna já vai junto no pacote do buffet. A psicóloga das noivas, a psicóloga que vai te preparar para o seu casamento. Fantástico, né? E aí, então, fechando a minha apresentação para vocês, o meu recado é, gente, busque um nicho e um público de interesse que ninguém ainda explora. Então, por exemplo, eu tenho o João Aurélio, que foi meu aluno que se formou há 2 anos. Ele trabalha com Mindfulness. Ninguém na nossa região trabalha com Mindfulness. Então, ou seja, ele está explorando um público, né, uma concepção ainda nova e pouco explorada na nossa região. Isso vai crescer muito. Ele vai atrair uma clientela demais. Então, eu vejo que ele está trabalhando de todo dia,
falando para as pessoas o que é o Mindfulness, tá certo? Então, tente encontrar um nicho de interesse que ninguém ainda explora. Então, não tente remar no mesmo caminho de todo mundo. Tente ser o diferencial no mercado. Então, trabalhando com um nicho específico, eu consigo conhecer melhor o meu público, saber o que o meu público precisa, gerar mais valor para as pessoas em assuntos, então, bem específicos. Então, fazer gestão de carreira não é só simplesmente se formar, pegar o CRP e achar, então, que a clientela ela vai vir. Pelo contrário, eu preciso planejar, eu preciso conhecer o meu público, eu preciso ter claro aquilo que eu quero trabalhar e com que eu quero trabalhar. E, a partir, então, disso, começar a fazer uma divulgação muito mais eficiente. Então, eu gostaria de agradecer a você, de casa, né, que me assistiu durante 1 hora e que eu trouxe algumas dicas para te ajudar a melhorar profissionalmente. O meu contato, né? Eu sou Igor Madeira, né? Eu quero te agradecer. Você pode entrar em contato comigo para procurar pelos meus serviços de consultoria, de gestão de carreira ou até mesmo de atendimento clínico pelo e-mail institutointerativobr@gmail.com ou pelo e-mail igoreduardo@fasb.edu.br. Foi um prazer finalizar mais uma edição do 18º Congresso de Iniciação Científica do Unifasb. Né? Confesso que é um congresso que eu já participo há 8 anos, oferecendo cursos há 8 anos. E com fé nas contingências, que no próximo ano nós vamos estar lá no 19º Congresso de Iniciação Científica do Unifasb, presencialmente, para a gente discutir sobre isso, e espero que com as minhas dicas no próximo ano você me encontre e diga: olha, Igor, as suas dicas deram muito certo e me ajudaram bastante, abriram horizontes. Então, se você gostou, marque a gente aí no Instagram do Unifasb, marque a gente no meu Instagram pessoal. Beijo no coração de vocês, forte abraço e até a próxima.